Hoje nós vamos falar sobre altas habilidades e superdotação. Esse é um assunto que é um pouco tabu em nossas escolas, né? Porque ele exige digamos assim, uma abertura muito grande do professor da escola em aceitar que a criança ela possui algumas habilidades a mais. Nós também precisamos entender que alguns pais conseguem, talvez, perceber essas altas habilidades, né, do filho, e na escola a gente não esteja preparado para perceber esse público. Lembrando que as crianças com altas habilidades e superdotação também são público das nossas salas de AEE. Nós precisamos entender agora alguns mitos e verdades sobre as altas habilidades e superdotação. Então vamos aos mitos. A gente precisa entender que é um mito achar que uma pessoa que tem altas habilidades e superdotação é um fenômeno raro, né? Como eu acabei de falar para vocês, as escolas têm muita resistência, né, para perceber e para aceitar que essa criança possui uma alta habilidade, e existem muitos conflitos com relação a isso. É um outro mito que a criança com altas habilidades precisa ter um QI elevadíssimo. Não precisa. Outro mito que a pessoa que tem altas habilidades ou superdotação tem que ser sempre um ótimo aluno, um bom aluno. E um mito que eu acho assim, né, mas que era preciso colocar, que as pessoas pensam que o cérebro de quem tem altas habilidades e superdotação é maior em volume do que das outras pessoas. Agora a gente precisa pensar nas verdades. Uma das verdades é que 1 a cada 20 pessoas é superdotada. Então imagina a quantidade de alunos que tem aí na sua escola. Vocês têm pelo menos uns 4 ou 5 superdotados aí no meio desses alunos que precisam ser evidenciados. Ocorre em todas as culturas, etnias, sexo, classes sociais, ocorre em todas elas. Alguns têm habilidade artística, esportiva, social, né? E que não estão elencadas quando é feito um teste de QI, né? Então, essas habilidades artísticas, esportivas, sociais, criativas, podem estar, né, ali predominante nesse ser, mas que com uma avaliação de QI, né, de uma avaliação neuropsicológica, não consegue apontar. Aí nós precisamos fazer outros tipos de intervenções e de avaliações para perceber se essa pessoa tem ou não altas habilidades ou superdotação. Outra verdade é que essas crianças precisam de apoio pedagógico diferenciado, né? No nosso caso, o AEE. Podem ser muito ruins em determinadas atividades intelectuais, isso é uma verdade. Então, ela pode ser péssima em matemática, mas ter altas habilidades de superdotação para outras coisas. Existe uma grande porcentagem de herança genética nessas altas habilidades de superdotação, e também a gente tem uma grande parte do ambiente. Como vocês estão vendo aí na foto, a gente precisa entender os conceitos de inteligência. Então, a gente tem o Gardner, que fala que a gente tem as inteligências múltiplas, né? Que são 8 sistemas de inteligência. Vamos só relembrar. Então, nós temos a inteligência espacial, naturalística, musical, lógico-matemática, existencial, interpessoal, corporal sinestésico, linguística, intrapessoal e espacial, já falei. Então, a gente tem esses tipos de inteligência que eles vão, de certa forma, nos dar uma dimensão de quão grandes são as altas habilidades de superdotação em uma pessoa. Então, se a pessoa tem em uma determinada área dessas um percentual enorme de habilidade desenvolvida, a gente pode considerar uma pessoa com altas habilidades de superdotação, por exemplo, na área linguística, tá?
Então, quando a gente vai mais além um pouquinho, e aí a gente tem a teoria dos 3 anéis, do Hensley, que é uma das pessoas que também está aí na gravura que vocês estão vendo agora. O Hensley, ele fala assim, que ele foi, na verdade, o que nos deu um norte para a gente fazer a avaliação da pessoa com altas habilidades, superdotação. Porque a gente precisa perceber se ela tem uma habilidade, né, uma capacidade acima da média em determinada área. Por exemplo, na área matemática, na área, digamos, da geografia, né? E aí eu tenho que ver o quão essa pessoa é envolvida com essa tarefa. E o quanto de criatividade ela faz com essa capacidade acima da média que ela tem. Quando eu consigo uma intersecção dessas três características, né? Desses 3 anéis que a teoria do Hensley fala, eu consigo então perceber que a criança tem. Então, primeiro eu preciso olhar lá nas inteligências múltiplas do Gardner, ver qual é dessas inteligências que a criança tem, ou a pessoa tem, e dentro desta inteligência específica eu descobrir se ele tem uma capacidade acima da média, se ele tem um envolvimento com essa tarefa e se ele tem uma criatividade. Eu vou só citar um exemplo aqui que eu acho que todo mundo assistiu agora por último no Caldeirão do Hulk. Aquelas crianças que vinham lá para fazer, né, perguntas e números e tal. Tinha um menino que ele tinha uma capacidade lá imensa, fotográfica, para questões de países, continentes, a parte geográfica maravilhosa. Mas quando foi para a área da matemática, ele não foi tão bem. Mas ele faz parte do núcleo de altas habilidades e superdotação, né, do estado dele, ele participa fez a avaliação lá e participa, mas ele não tem na parte da matemática tanta habilidade quanto alguns outros que tinham ali. Então não quer dizer necessariamente que uma pessoa que tem altas habilidades de superdotação tem que ser bom em tudo, em português, em matemática, em localização geográfica, em história, em questões pessoais, não. Né? A gente tem que, voltando lá no que eu falei para vocês no início, para eu avaliar uma pessoa com altas habilidades de superdotação, primeiro eu vou descobrir se ela tem ou não uma inteligência mais aguçada ali nela, olhando as teorias as inteligências do Gardner. E aí, dali, eu vou passar para a teoria dos 3 anéis, do Hensley, e vou perceber se ele tem dentro dessa inteligência, ele tem uma habilidade acima da média, ele tem um envolvimento com essa atividade, com essa tarefa, com isso que ele faz, geografia, história, matemática, leitura, escrita, e ele tem criatividade acima disso. Se eu conseguir fazer uma intersecção desses 3 anéis, aí sim a pessoa pode ser considerada com alta habilidade de superdotação. Lembrando que todos os estados, eles têm um núcleo, né, de altas, o NAS, núcleo de altas habilidades de superdotação, e a criança é levada, a mãe entra em contato e eles marcam os testes, as avaliações para que a criança seja considerada, e se eu não me engano são 3 anos que a criança passa fazendo esse acompanhamento para ser declarada uma criança com altas habilidades ou superdotação. O que a gente não pode é duvidar que essa criança tenha e empacar ali o processo que poderia ser de grande valia para todos nós, tanto na área linguística, como na área matemática, quanto na área científica, dessa pessoa ser motivada e despertar dessa criatividade a mais que falta nela ou em outras áreas, para que ela demonstre então essas altas habilidades de superdotação. Pode ser que isso esteja meio adormecido na criança, não esteja sendo motivada. Então a escola precisa que essa criança seja amparada nesse sentido, tá? Aí, quando a gente fala em fundamentação teórica
dessas teorias todas, tanto do Gardner quanto do Hensel, a gente precisa entender que é considerada a inteligência como um potencial biológico e psicológico, né? E que esse potencial sugere que a gente precisa de motivações para ele sair, então, aí do campo só do achismo, né, para ser despertado na criança. Então, existe esse potencial biológico, existe esse potencial psicológico, né? E aí a gente dá uma motivada com fatores culturais, com atividades, para que a criança desperte, então, esse lado. Então, a escola, ela é o grande caldeirão para que essa porção mágica, linda, maravilhosa seja colocada em ebulição. Só que a gente precisa entender que existe crianças com altas habilidades, superdotação, e estão aí no nosso meio, só que estão adormecidas, porque ninguém ainda conseguiu despertar e motivar e dar ferramentas para essa criança mostrar o potencial dela, entendeu? Então, esse potencial, ele precisa ser demonstrado. Então, o Landau, ele fala o seguinte, que superdotado é uma criança como qualquer outra, mas há algo que a distingue, que é o talento, né? Então, todo talento tem que ser estimulado, regado como uma planta. Então, é igual a pessoa tem um talento para música, mas se ela não faz uma aula de canto, se ela não é motivada, se ela não tem aonde mostrar isso, esse talento vai ficar adormecido dentro dela. Então, uma pessoa que desenha muito bem, que dança muito bem, que faz N coisas muito bem, mas não tem ninguém que motive, que regue, né? Isso vai ficar parado dentro dela e vai acabar adormecendo, e ela vai partir para a vida comum, quem sabe lá com uma idade lá na frente, ela mesma conseguir despertar esse talento dentro dela, ou então vai ficar um talento adormecido. Então, o superdotado é uma criança como qualquer outra, e o que a distingue das outras é o talento. Então, vamos lembrar disso quando a gente pensar e ver uma criança que se sobressai em alguma coisa mais aí na escola, que esse é o diferencial das altas habilidades de superdotação. E aí a gente lembra lá do Piaget, né? Segundo Piaget, a cada nova experiência de contato com um estímulo, as estruturas cognitivas passam por mudanças e adquirem uma sensibilidade, que ele chamou de quê? Competência. Então, se esse estímulo, em contato com uma experiência nova, né, ele vai mudar a nossa a nossa cognição, o que pode surgir disso daí, gente? Uma competência com um talento maravilhoso. Então, a gente precisa estimular as nossas crianças, né, que a gente perceba que tenham alguma coisa a mais, que se sobressaia em alguma área a mais, porque ali pode estar uma criança com altas habilidades de superdotação. Enquanto a mãe ou a gente não consegue mandar essa criança para fazer um teste maior, aqui no nosso caso seria em Cuiabá, que lá tem um núcleo de altas habilidades de superdotação, a gente vai trabalhando os estímulos e os impulsos a mais para que essa criança evolua, não que ela adormeça nesse talento, tá? Então, existem algumas características, eu vou citar aqui de vários pensadores, né, que falam quais são as características das pessoas que têm altas habilidades de superdotação. Então, a rapidez e facilidade para aprender, abstrair ou fazer associações, criatividade, capacidade para analisar e resolver problemas, independência de pensamento, habilidade excepcional para alguma das áreas que a gente falou, né? Esporte, música, etc. Curiosidade e senso crítico exagerados, né? Então, às vezes se tornam os chatinhos, né? Tem senso de humor em cima disso, né? Às vezes faz uma piadinha, né? Que sabe mais que os outros, a gente pode começar a perceber ali. Ele não faz aquilo pra tipo, se gabar, mas ele faz uma onda em cima daquilo ali. Tem um bom relacionamento social e liderança, né?
Só que tem uma parte as pessoas que têm altas habilidades de superdotação, eu vejo sempre em todas as análises que a gente vai fazer, não gostam muito de rotina, gostam sempre de estar variando de atividades, que eu acho que é uma necessidade que esse cérebro mais aguçado tem de estar experimentando coisas novas, que é um item a mais lá nos Anéis de Renslow fala, que é a criatividade. A rotina te leva a um padrão de aprendizagem, de aquisição de comportamentos ali em volta daquela inteligência que você tem. Já esse auto-habilidoso, o que ele tem? Ele não gosta dessa rotina, porque a rotina deixa ele preso. E sair da rotina, ele cria, ele experimenta, ele busca novas, entendeu? Então ele é muito lógico, ele tem um vocabulário muito bom, tem percepções em comum, que mais? Aprende fácil e rapidamente novas línguas, tá sempre bem informado, né? Inclusive daquelas áreas que não são muito comuns, mas tá sempre antenado, muito bem informado. Então são pequenas coisinhas que a gente precisa perceber. Por exemplo, eles não gostam muito de coisas bobas, né? De perguntas e respostas bobas, né? São os famosos nerds. E aí a gente tem que estar tendo essas questões assim de observação. O nosso papel é observar. E a partir da observação, não deixar que essas crianças sejam discriminadas, mas sim sejam motivadas, incentivadas a desenvolver esses talentos que eles têm. A gente tem o auto-habilidoso cognitivo, que ele tem já um perfil um pouquinho diferente, que é o que tem um QI elevado, né? E a habilidade dele é cognição mesmo, né? De coisas lógicas, desvendar mistérios, enigmas, essas coisas que necessitam de um raciocínio muito lógico, muito refinado, que eles têm perfeccionismo, eles são muito críticos, contestadores, não gostam de rotina, que é normal em todos, grande interesse por temas abordados por adultos e desafia professor e colegas. Então, os que além de ter aquele talento que eles têm, né, dentro de uma das inteligências, eles têm a parte cognitiva muito elevada também, e aí são aqueles chatos, né, porque eles vão desafiar o professor, eles vão desafiar o colega. Então, o professor está ensinando uma coisa, ele está ali em cima falando mostrando que ele sabe mais, né, e é onde a gente precisa pegar esse comportamento e trazer ele a nosso favor, fazendo com que ele tenha um momento para ele passar esse conteúdo da forma que ele viu, porque eles têm uma visão, uma maneira diferente de mostrar esse conteúdo, que às vezes para nós a gente mostra de uma forma bem simplista, tá? E como que a gente procede então na escola? Eu coloquei alguns tópicozinhos aqui que são pra gente ter um caminho a seguir, porque nós estamos iniciando nessa caminhada. Eu acredito que em Água Boa a gente está iniciando nessa caminhada para perceber as altas habilidades de superdotação. Eu tenho certeza que vocês que já estão aí há 3 anos com a gente, né, nessa formação, vocês já estão mega preparados para isso, e a gente vai agora conseguir dar uma ajuda também. Por que eu resolvi falar sobre altas habilidades de superdotação com vocês? Porque o ano passado várias mães me procuraram, várias pessoas ligadas à escola me procuraram pedindo ou algumas reclamando que a escola não tinha visto tal pessoa, tal criança. E aí eu falei, não, gente, vou preparar uma aula bem legal pra gente, né, sobre isso, porque aqui no consultório é comum eu receber crianças para fazer essa avaliação, e aí a gente passa por toda uma equipe, né, todo um grupo de pessoas para fazer essa avaliação, né? Agora aí vocês estão começando, então que a gente comece da forma certa, observando dentro da escola, tá? Então, olha, entrevista diagnóstica, né? Para saber como é que é essa criança, desde quando é esse tipo de comportamento, como é que é, né? Fazer toda aquela anamnesezinha que vocês já estão bem espertos para fazer. Aí vem a avaliação psicológica, né? Ou neuropsicológica, né? Multidisciplinar, com os instrumentos próprios aí de cada uma.
Aí vem uma parceria com a família, né? Conversar com a família, ver como é que é. Ter essa parceria muito firme junto com eles. E aí a gente procurar programas de enriquecimento, aceleração de estudos e o atendimento educacional especializado, que é o nosso carro-chefe do curso e que é por aí que a gente vai conseguir entender melhor essas crianças, né? Então, não existe um modelo ideal, mas a gente pode considerar um modelo mais ou menos adequado, é isso que eu vou falar abaixo para vocês. Combinar agrupamento, aceleração e enriquecimento, as flexibilizações de conteúdo, tutoriais e monitorias. Então, eles podem ser usados para fazer monitoria, fazer tutoriais para ensinar os colegas, né? A gente usar essas crianças. Então, no AE, a gente vai fazer o quê? Ao invés de ensiná-los, a gente vai pegar o que eles têm a mais de ensinamento e colocar essa bagagem a favor dos colegas, a favor da escola, né? Colocar eles para fazer uma pesquisa mais aprofundada, com um nível mais científico, dependendo da área que eles estão, né, despertando essa habilidade. E o que é muito importante, gente, muito importante, a gente ter um acompanhamento de um especialista com essa criança, que seja um psicólogo, que seja um neuropsicólogo, sabe? Essa criança precisa de um acompanhamento, porque em alguns casos, olha o que acontece, eles têm um baixo rendimento escolar por falta de interesses nesses conteúdos ministrados na escola, né? Então eles começam a bagunçar, aprontar, aí fala, como é que vai ter altas habilidades de superdotação se não consegue fazer essas coisas? Mas não faz porque tá desinteressante, sabe? Então a gente precisa entender até que ponto esse desinteresse é desinteresse ou é saco cheio com aquilo ali que eles já sabem de cor salteado, que a gente precisa acelerar um pouquinho, trazer eles para serem os nossos parceiros de monitoração ali daquelas crianças da sala, né? Fazer com que eles sejam os tutores daqueles que sabem menos, né? Para ajudar. Aí o que acontece? Eles podem ter esse comportamento inadequado e causar um bloqueio aí, emocional nessas crianças e a gente, né, perder essa criança, né? Em vez de a gente aproveitar e trazer ele pra gente. Então, os tipos de atendimento que eu coloquei para vocês aí, de aceleração e de enriquecimento, eles permitem que a gente aprofunde, né, esses conteúdos e traga um maior desenvolvimento para eles, né? Então, o que eu preciso colocar em prática, né? Procurar junto com os seus alunos encontrar tópicos que são interessantes para eles, pontos de partida, ajudando eles a entender, a dimensionar qual é o tipo de coisas que eles gostam. Então, a gente também vai trazendo, puxando deles aquilo que é de talento e está adormecido, né? Por exemplo, eu posso pensar, se é uma questão, por exemplo, é uma criança pequenininha, mas ela já tem uma maturação lá na frente. O que eu posso fazer para ajudar essa criança, né? Eu tenho que pensar a questão social ali da turma, dos pares, para eu não deixar ele muito, né? Por exemplo, eu não posso colocar um menino de 7 anos numa turma de 5º ano, né? Então eu tenho que perceber o que eu posso fazer até essa criança chegar na maturidade social, emocional, para poder estar convivendo com ela. Então, algumas coisas vão ficar falhas, enquanto outras vão ficar muito elevadas, né? Então, um professor, né? O professor do AEE, nós professores, coordenadores, diretores, professor da sala de aula, né? Todo mundo da equipe pedagógica da escola precisa conhecer o que são as habilidades de superdotação, né? E precisa ter como característica sua autenticidade, entusiasmo, flexibilidade, criatividade e a principal de todas, que eu sempre falo, gente, sensibilidade. Se você tem sensibilidade para perceber aquele que tem dificuldade e tem uma cognição inferior, você também precisa ter sensibilidade para perceber aquele que tem uma cognição superior, uma habilidade, um talento a mais, tá bom?
eu acho que seria isso que eu tinha para vocês sobre a usabilidade de superdotação. Nós vamos voltar a conversar sobre esse assunto, saber um pouquinho mais com vocês, que vai ser na nossa atividade que eu vou passar para vocês, tá bom? Beijo, se cuidem!